Prezados do canal Sociedade Legal. Vamos falar sobre o BNDES, né? No site do BNDES, eu não consegui achar nenhuma explicação sobre como que se dá os financiamentos de empresas brasileiras que prestam serviços em outros países. Tentei localizar, mas não encontrei no site do BNDES, né? No site, a gente observa que o BNDES contribui com diversos e diferentes tipos de empresas no país. Um trabalho de financiamento para o desenvolvimento nacional e que é extremamente importante para a construção de uma economia mais sólida para as empresas e, consequentemente, para o desenvolvimento nacional. Mas eu queria saber especificamente como que se dá o financiamento dessas empresas. E eu não encontrei, né, de forma clara como que isso se dá. Então, observando ali, lendo algumas questões, eu consegui mais ou menos definir como que se dá esse tipo de financiamento. Bom, para que uma empresa brasileira ela receba recursos do BNDES, diz que bens e serviços de empresas brasileiras deverão ser contratados para que determinada empresa, quando irá realizar o seu serviço em um outro país, seja usado. Bom, então diz que bens e serviços brasileiros. Mas não me parece que isso aí seja exclusivo, né? Ou seja, todo o serviço e todos os bens de empresas brasileiras ou de brasileiros sejam usados nessas obras. Digamos que tu tenha uma obra no Peru, né? Então tu tem uma obra no Peru de uma empresa brasileira financiada pelo BNDES. Essa empresa brasileira ela vai contratar mão de obra e bens no Equador, né, em outro país, né? Não sei se é exclusivo brasileiro, mas eu não consegui compreender esse tipo de coisa. Mas a relação que se dá é a seguinte. Então o BNDES, ele empresta o dinheiro, né? Ele empresta o dinheiro. Ele garante ele garante o emprego, ele garante como uma espécie, entre aspas, de fiador para a empresa brasileira. Então, o devedor original é o país estrangeiro que contratou a obra da empresa brasileira, né? Mas o BNDES garante que a empresa brasileira irá receber, independentemente se o Estado estrangeiro estiver pagando o financiamento para o BNDES. Então, me parece que é assim que funciona esse mecanismo. Eu não sei, eu não consegui ver claramente como que funciona. Então, eu tirei essa conclusão. O BNDES ele fica como garantidor, uma espécie de fiador, em que o Estado estrangeiro vai pagar pelo serviço para o BNDES, mas o BNDES garante, recebendo ou não do Estado estrangeiro, o dinheiro para a empresa. Então eu não sei se, se a empresa, se o país estrangeiro não paga o BNDES e a obra continua paralisada. Eu só sei que, me parece, pelo pouco que eu consegui observar ali e entender, porque não é claro no site, se o BNDES para a obra. Então, digamos que o Estado estrangeiro pegou um financiamento com o BNDES.
né? Na verdade, quem pegou foi por intermédio da empresa, né? Mas a empresa está garantida que ela vai receber. Porque se o Estado estrangeiro não estiver pagando o BNDES, mesmo assim, o BNDES, de forma subsidiária, de forma direta, vai custear aquilo ali. Então, é algo preocupante, algo realmente muito preocupante, muito delicado, e que isso foi um dos motivos pelos quais teve uma abrangência maior e uma possibilidade maior de corrupção, né, que se deu aí toda essa situação envolvendo a Lava Jato, né, que envolvia essas empresas que faziam grupos econômicos que atuavam no país e no exterior. Por isso que alguns dizem, a Venezuela está devendo dinheiro para o Brasil, Cuba está devendo dinheiro para o Brasil, não sei o quê. Isso aí eu achei que é muito complicado, muito complicado. Quer dizer, tu usa o dinheiro brasileiro para execução fora do Brasil, ainda que os bens e serviços sejam realizados por brasileiros e empresas brasileiras. Isso aí é meio complicado, né? Quer dizer, é uma forma que a empresa brasileira tem de usar o BNDES para os seus negócios, em que a execução do serviço, o benefício do serviço, não será feito em solo, em território nacional, será feito em território estrangeiro. Então, o BNDES foi criado o quê? Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional. Então, o que, que acontece? Qualquer tipo de financiamento, qualquer tipo de atividade deveria ser realizado por empresas brasileiras constituídas no Brasil, com bens e serviços produzidos no Brasil, e a realização de serviço somente, exclusivamente em solo nacional. É disso que se trata aqui. Quer dizer, então tu financia uma empresa brasileira que vai usar produtos e bens que eu não sei em que extensão para realizar a execução em outra obra, em outro país. Se esse país não paga o financiamento, a empresa brasileira recebe, mesmo assim, como o BNDES garantidor e uma espécie de fiador do, do valor da obra ser executada no estrangeiro, e eu não sei se tem paralisação se o Estado estrangeiro não pagar essa dívida para o BNDES. Quer dizer, tu está usando dinheiro da sociedade brasileira para ser usado fora do território nacional. Então o governo brasileiro ele tem que observar o seguinte, e tem que mudar de forma urgente essa política. Nós não podemos admitir que o dinheiro da sociedade brasileira seja investido em outros países. Nós temos problemas e nós precisamos que todos os recursos, em que todas as empresas em grupo econômico ou não, e que recebam financiamento de BNDES, devem usar exclusivamente todos os recursos em solo nacional. Então, bens, serviços e execução, produtos, licitações, tudo em território nacional e de empresas brasileiras. Porque senão tu está financiando com o dinheiro da sociedade brasileira projetos em outros estados. E aí tu pode, como alguns dizem, tomar o calote. Eu não sei se é essa a forma como age, eu não consegui entender como que se dá esse financiamento, qual é o caminho do financiamento. Mas me parece que é isso aí. O Estado brasileiro ele entra como se fosse um garantidor, um fiador da empresa brasileira, independentemente se o Estado estrangeiro pagar ou não a empresa brasileira. Então é um jeitinho da empresa brasileira receber, né, com débito, pagando ou não, o estrangeiro pagando ou não o BNDES, o seu dinheiro. Quer dizer, isso aí é algo que se o Estado estrangeiro depois não pagar, tu fica com uma dívida, né? O Estado brasileiro. Então, isso aí é algo que deve mudar, é algo muito preocupante, muito sério, né?
E nós temos que mudar de forma urgente e rapidamente esse tipo de política. Então, bens e serviços produzidos por empresas brasileiras em solo nacional e a execução, a realização da atividade da indústria, da infraestrutura, por exemplo, ser utilizada exclusivamente em solo nacional. Porque senão tu está usando o dinheiro da sociedade brasileira para beneficiar obras fora do território nacional. E isso é inadmissível. Boa noite.